Então, ó, bom dia, primeiramente, bom dia para todo mundo de novo, né? Olha só, a gente passou por um período estudando só sobre função quadrática, certo? A gente estudou bem ela, e acredito que quem se dedicou aí aprendeu muita coisa de função quadrática, que vocês vão estudar isso agora de novo, só lá na terceira série. Então, acredito que vocês tenham aprendido bastante coisa relacionada à função quadrática. O que acontece? Agora a gente vai entrar em outros tipos de funções. A gente vai começar a estudar. Uma delas é a tal da função, pessoal, chamada função modular. Só que antes de a gente entrar em função modular, a gente precisa primeiro entender o que é módulo. E aí, muitos de vocês confundem muito esse negócio de módulo. Às vezes assim, ai tio, é muito difícil. Só que o tio vai tentar passar para vocês de uma forma bem simples, que vocês vão falar assim, mentira, é só isso o módulo? Sim, é só isso. Beleza? Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês entendam e saibam fazer o módulo de um número real, ou seja, calcular o módulo de um número real, e que vocês saibam fazer algumas propriedades dos módulos, tá? Mas para começo de conversa, para a gente começar a conversar, e quem quiser já pega aí lá na página, deixa eu olhar aqui, na página 6, né? Isso. Lá na página 6 do material de vocês, onde a gente vai começar a conversar para vocês entenderem a ideia de módulo. Porque o tio quer que vocês entendam a ideia de módulo para quando vocês forem aplicar, ficar mais fácil. Certo? Então, olha só. Se eu fizesse assim para vocês, olha só, vou representar aqui no quadro. Ó. Eu tenho aqui uma distância, uma reta, vamos dizer assim, uma reta real. E eu falo que aqui é a origem. Se aqui é a origem dessa reta real, eu falo que aqui eu tenho ponto zero. Ok? É o ponto zero. Aí eu falo assim para vocês, galera, nesse ponto aqui, ó, vou marcar de um dedinho, é o ponto 2. Nesse ponto aqui, deixa eu voltar um pouquinho, ficar mais ou menos igual, é o ponto menos 2. Agora, se eu fizer a seguinte pergunta para vocês, meus filhos, se eu fizer a seguinte pergunta para vocês, qual é a distância? Quantas unidades de distância tem deste ponto até a origem? Quantas unidades de distância tem deste ponto até a origem? Vocês me responderiam quanto? É óbvio mesmo, pode falar que essa é obviedade mesmo. 2. 2. Todo mundo concorda que são 2 unidades de distância? Tá certinho, é 2 unidades. Agora, se eu fizesse a mesma pergunta para cá. Pessoal, qual é a distância deste ponto até a origem? Vocês responderiam quanto? E aí, alguém se arrisca? É 2. Também é 2, concorda? Também são 2 unidades. Então, ó, daqui até aqui, eu tenho 2 unidades. E daqui até aqui, eu também tenho 2 unidades. Pessoal, vamos dizer assim, de um modo bem grosseiro de falar, sempre vocês têm que lembrar, a primeira coisinha que vocês quiserem, pode até anotar aí no livro de vocês, é o seguinte: o módulo é a distância de um ponto até a sua origem. É a distância de um ponto até a sua origem. Então, se vocês repararem, a distância daqui do 2 até a origem são 2 unidades. A distância do menos 2 até o zero também são 2 unidades. O que a gente pode concluir com isso, pessoal?
O módulo, ele sempre vai ser um valor positivo. Por que ele vai ser sempre um valor positivo, tio? Porque o módulo representa uma distância. Você já viu uma distância negativa? Falar assim, ó, gente, olha só, hoje eu fui de Linhares a Soretama, eu fui hoje e eu percorri uma distância de menos de 16 quilômetros. Não tem distância negativa. Por isso que o módulo, a gente vai ver como representa daqui a pouco, ele sempre vai representar algo positivo. Por quê? Ele representa a distância de um ponto até a sua origem, até onde inicia. Então, ele sempre vai ser positivo. Muito utilizado, pessoal, principalmente quando a gente fala de distância. Por isso que eu sempre que vocês quiserem aí anotar e puxar uma setinha aí no material de vocês e colocar. O módulo está sempre associado à distância de um ponto até outro. Beleza? Então, sempre módulo é a distância de um ponto até a origem. Beleza? Professor, qual é o símbolo de módulo, então? Pessoal, na simbologia, o símbolo de módulo, sempre vai vir assim, ó. Duas barrinhas. Sempre que um número, uma equação, qualquer coisa estiver entre duas barrinhas, eu estou falando que é o módulo daquele número. É o módulo daquele valor. Certo? Ou seja, eu estou falando que é a distância daquele valor até a origem. Então, quando eu pego, por exemplo, vocês colocam assim, ó. O que eu quero dizer com isso daqui? Isso daqui a gente lê módulo, módulo de 2. Ou traduzindo, eu estou falando assim para vocês. Qual é a distância? Qual é a distância? Pessoal, estou vindo aqui toda hora porque tem gente entrando, eu tenho que ir admitindo, tá bom? Por isso que eu estou aproximando aqui toda hora. Qual é a distância do 2 até a origem? Distância do 2 até a origem. Então, o módulo de 2 é o próprio 2. Porque a distância do 2 até a origem é 2. Agora, o módulo de menos 2, módulo de menos 2. Qual é a distância de menos 2 até a origem? 2. Percebe? O módulo faz tudo que é negativo virar positivo, porque ele trata de uma distância. E distância de um ponto até a origem não pode ser negativo. Então, sempre que vocês verem um valor entre módulo, você vai perceber o seguinte: os resultados, eles sempre têm que dar positivos. Tio, por que o módulo de 2 é 2? Porque a distância de 2 até a origem dá 2. Por que o módulo de menos 2 também é 2, tio? Porque a distância de menos 2 até 0 também é 2 unidades. Não existe distância negativa. Então, a gente fica sempre com o valor de módulo como um valor positivo. Pessoal, entenderam isso daí até agora? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? A gente vai fazer exemplo daqui a pouco. Então, módulo. Bota isso na sua cabeça. Primeira palavrinha da chave. Módulo é uma distância de um ponto até a origem. Como ele é uma distância, sempre tem que dar positivo. Ok? E é isso aí. E aí, a gente tem a definição. Que a partir da definição, vocês vão ver como que vai ficar bem fácil. Definição. Presta atenção que a gente vai mostrar a definição e vai fazer uns exemplos com vocês. Olha só. A definição de módulo de x, ela diz o seguinte. O módulo de x
Tio, mas o que é x? X é um número qualquer, um valor qualquer. Lembra? Sempre que a gente coloca uma variável, a gente quer representar algo qualquer. Então, ó, o módulo de x, ele tem que ser igual ao próprio x, quando que ele é igual ao próprio x? Se o x for maior ou igual a zero. Ou seja, se o x for maior ou igual a zero, se o x for positivo, o módulo de x é igual a ele mesmo. Agora, ele é menos x se o x for negativo, menor que zero. Para quem não lembra, ó, isso daqui indica valores positivos e maiores que zero, isso aqui indica valores negativos. Isso é a definição de módulo. Vamos entender ela agora? Vamos entender ela? Olha só. Quando eu falei assim para vocês, pessoal, quanto que é o módulo de 2? Aí você vai olhar para mim assim, pô, 2. 2 é positivo ou negativo? 2 é positivo. Ou seja, o 2, ele é maior igual a zero. Se ele é maior ou igual a zero, o módulo de 2 é o próprio 2, ó. É o próprio valor de x. Certo? Agora, ó, menos 2. Menos 2. Opa, é menor que zero. Então, o módulo de menos 2, se a gente fosse fazer, ó, módulo de menos 2 é menos o valor de x. Então, ó, menos 2, que vira o 2. Certo? Então, veja bem. Todas as vezes, galera, quem tiver módulo, a definição vai partir disso daqui. Como que a gente utiliza a definição? Vou apagar isso aqui e vou fazer outros exemplos com vocês. Como que a gente utiliza essa definição? Primeira coisa, você vai olhar o valor que está dentro do módulo. Se o valor que está dentro do módulo é positivo, aí tá fácil. Módulo de um número positivo é o próprio número, ó, é ele mesmo. Se ele for positivo. Agora, se ele for negativo, se o número for negativo, você tem que multiplicar ele por menos. Tio, é sempre assim? É sempre assim. Exemplos. Deixa eu pegar uns exemplos aqui. Ó, deixa eu pegar um exemplo positivo primeiro. Se eu tiver assim, ó. Exemplo 1. Módulo. Quanto seria o módulo de 7? 7. 7. Se ele é positivo, é ele mesmo. Então, o módulo de 7, 7. Não tem segredo. Agora, se tiver assim, ó, módulo de menos 1/5. Módulo de menos 1/5. O módulo que eu estou calculando é de um positivo ou negativo? Quê? O módulo que eu estou calculando é de um número aqui dentro, positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Se ele é negativo, ó, se ele é menor que zero, eu tenho que multiplicar pelo sinal de, ó, pelo sinal de menos. Então, o módulo de menos 1/5 ficaria assim, ó, menos vezes menos 1/5. Ou seja, 1/5. Então, percebe? Quando o número aqui dentro é negativo, para eu calcular o módulo, eu tenho que multiplicar pelo menos. Por que tipo, eu tenho que multiplicar pelo menos? Porque quando eu multiplico um número negativo pelo menos, ele vai lá e fica o quê, galera? Fica positivo. Estão entendendo, mais ou menos, meus amores, como funciona?
Quando tiver uma fração, eu não posso simplificar, quer dizer, eu não posso transformar ela, né? Tipo, dividir 1 dividido por É. 5? Pode, tem problema também não. Mais alguma pergunta, meus amores? Para a gente continuar os exemplos. Agora eu vou botar outros exemplos ali. Tranquilo? Isso é um sim? Ok. Outro exemplo aqui, ó. Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. O exemplo 3. Por exemplo, você chegou lá numa questão que está assim, ó. Módulo de 2 menos 7. Módulo de 2 menos 7. Aí você vai pensar, 2 menos 7 dá quanto? 2 menos É 7. menos 5. Isso. Então, 2 menos 7 dá um número negativo. Daria assim, não daria, ó. Menos 5. Agora, qual que é o módulo de menos 5? Olha a definição. Se o valor é menor que zero, ou seja, se o valor é negativo, eu tenho que multiplicar o valor, o número, por menos 1, ó, por menos. Então, se aqui deu menos 5, ele é negativo. Se ele é negativo, eu vou ter que multiplicar por menos. Então, ficaria menos vezes menos 5, ou seja, o módulo de 2 menos 7 é igual a 5. Tranquilo? Tranquilo, minhas criaturinhas mágicas? Sim. Fala, Caião. Boa? Agora vamos começar a pensar. Vou dar um exemplo aqui mais diferente. Exemplo 4. Raiz de 11 menos raiz de... Se tivesse uma questão assim, ó, representa para mim quanto que é o módulo de raiz de 11 menos, coloquei um número bem grande mesmo, menos raiz de 333. Tio, e agora? Alguém tem uma sugestão? Tio vai falar o passo a passo, mas alguém imaginaria o que fazer aí? Vai dar menos raiz de 322? Não, você não pode Ou subtrair. tirar a raiz deles? Não, tirar a raiz deles é muito difícil, moço. Mais fácil. Ó, não pode subtrair. Você não pode pegar aqui e fazer 11 menos 233. Não pode fazer 11 menos 233. Deixa eu encostar aqui só para a claridade um pouco. Ó o macete, eu vou ensinar, vocês nunca mais vão errar isso. Não é um macete, né? É pensar um pouco, pensar o raciocínio da definição. Olha para cá. Vocês acham que se eu pegar a raiz de 11 menos a raiz de 333, vocês acham que vai dar um número positivo ou negativo? Negativo. Negativo, concorda? Porque a raiz de 11 é um número bem menor do que a raiz de 333. Aqui vai dar um número, sei lá, 3, alguma coisa. Aqui vai dar o A para cima. Então, o resultado dessa conta, se eu fosse resolver, por obviedade, seria um número negativo. O que a definição de módulo fala que eu tenho que fazer quando o número é negativo? O
que eu tenho que fazer quando o número é negativo? O que eu tenho que fazer? Não é multiplicar por menos? Multiplicar por menos 1. Isso, não é multiplicar por menos 1? Se isso tudo é negativo, tio, como que eu resolvo então esse módulo? Você vai pegar esse número, ó, raiz de 11 menos raiz de 333 é negativo. Como ele é negativo, de acordo com a definição de módulo, eu vou vir aqui, ó, e vou multiplicar ele por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, olha o que acontece, ó. Fica menos raiz de 11 mais raiz de 333. Pronto. Isso aqui já é a resposta. Ou seja, o módulo de raiz de 11 menos raiz de 333 é menos raiz de 11 mais raiz de 333. Tio, por que você fez isso? Porque a gente percebeu que esse número ia ser negativo. Se esse número ia ser negativo, eu tenho que multiplicar ele por menos 1. Estava negativo. Multipliquei por menos 1. Ó, virou positivo agora. Por que virou positivo? Porque eu sei que raiz de 333 é maior que raiz de 11. Quando eu fizer essa conta, vai dar um número positivo. Ponto. Só fazer isso. Entenderam, meus amores? Por exemplo, deixa eu fazer mais um exemplo rapidinho disso daí com vocês. Para quem não entendeu, tentar pegar de novo. Se eu tiver assim, ó, raiz de 2 menos raiz de 3. Quanto que é o módulo de raiz de 2 menos raiz de 3? Vocês concordam contigo que isso daqui fica negativo? Raiz de 2 é menor que raiz de 3. Então, esse número aí dentro ficaria negativo. Concorda? Se esse número fica negativo, eu tenho que multiplicar multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, ó, menos 1 vezes raiz de 2. Ah, tá. Às vezes vai aparecer assim, ó. Esse aqui dá menos raiz de 2. Esse aqui dá mais raiz de 3. Concorda? Aqui, ó. Menos 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 2. Menos 1 vezes menos raiz de 3 mais raiz de 3. Então, às vezes aparece assim na resposta para vocês, ó. Raiz de 3 menos raiz de 2. Ó. O que era negativo virou positivo e o que era positivo virou negativo. Pronto, respondi. Tio, mas toda vez eu vou ter que multiplicar por menos 1? Não. Você só multiplica por menos 1 quando você vê que o carinha que está lá dentro do módulo é negativo. Se ele for negativo, você multiplica. Ah, tio, ó, eu fiz lá, ele não deu negativo, deu positivo. Só repetir, não tem que fazer. Quer ver um exemplo? Para fechar essa parte. Se tiver assim, ó, raiz de 7 menos raiz de 2. Qual é o módulo de raiz de 7 menos raiz de 2? Eu preciso multiplicar por menos 1? Não preciso. Por que eu não preciso multiplicar? Porque aqui dentro eu tenho um valor que já é positivo. Se ele já é positivo, ó, pronto. Resposta é no mesmo formatinho. Por quê? Quando o número é positivo, é só repetir. Se o número é positivo, só repetir. Pronto. Fiz o módulo desse número. Pergunta, meus amores. Quem quiser, vai anotando isso aí no material de vocês, porque eu tento explicar um pouquinho diferente do material. Para vocês entenderem mais fácil. E aí, tranquilo? Alguém tem alguma pergunta de módulo? Não, tenho não. Consegui entender. Beleza. Vamos ver as propriedades, então. Vou apagar para ti as propriedades.
E amanhã a gente vai fazer os exercícios de sala. Os exercícios de sala. Aí depois eu deixo vocês fazerem os outros para a gente finalizar a semana que vem. Essa aula a gente vai usar só 3 aulas, tá, pessoal? Esse capítulo. Ele é mais rápido. Vamos colocar aqui as propriedades? Deixa eu colocar a primeira que eu trouxe aqui, um pouquinho diferente para vocês. Rapidamente. Propriedades. As mais importantes. Depois eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês fazerem para amanhã. Fazerem não, só assistir. Primeira propriedade é o seguinte, galera. Módulo de x sempre vai ser igual ao módulo de menos x. Lógico, isso daqui para o x pertencente aos reais. Essa é a primeira propriedade. O módulo de um número sempre vai ser igual ao módulo desse número negativo. Quer ver? Fala para o tio aí. Quanto que é o módulo de 3? Quanto que é o módulo de 3? Alguém? 3. 3. Se ele é positivo, não precisa fazer nada. Olha a resposta. Ó, quanto que é o módulo agora de menos 3? 3. Também é 3. Se ele é negativo, a gente multiplica por menos 1. Então ficaria assim, ó. Menos 1 vezes menos 3, também igual a 3. Então essa propriedade fala isso. O módulo de x, ele é igual ao módulo de menos x. Então o módulo de 5 é igual ao de menos 5. O módulo de 7 é igual ao de menos 7. E assim vai. Essa é a primeira propriedade. Tranquilo? Entendido ela? Bem simples. Segunda. Deixa eu ver aqui qual que eu coloquei como segunda. Ah, tá. Essa daqui, ó. Módulo de x ao quadrado é igual ao módulo de x elevado ao quadrado para... Essa é a segunda propriedade. Tio, vamos entender? Olha só. Se eu falar assim para vocês, ó, meus amores, se o x for igual a 3, se o x for igual a 3, vamos testar para ver se está tudo igual? Ó, a gente vai fazer aqui cada um, ó. Módulo de 3 ao quadrado. Então eu fiz o primeiro aqui, ó. Módulo de x ao quadrado. Módulo de 3, tudo isso ao quadrado. Ok? E o último, 3 ao quadrado. Então, eu estou fazendo cada um deles, ó, primeiro, segundo, terceiro, para x valendo 3, para vocês verem que é tudo igual. Vamos lá. Quanto que é 3 ao quadrado? Quanto que é 3 ao quadrado? É 27. Não. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 9. Ah, tá, é 9. Nossa, isso aí. Então, aqui, ó, eu tenho um módulo de 9. Quanto que é o módulo de 9? 9. Olha o de baixo. Módulo de 3 é 3. Ao quadrado também dá 9. Por último, 3 ao quadrado, 9. Observe que é tudo o mesmo resultado. Então, se eu pegar, fazer o módulo de um número ao quadrado, ó, módulo de um número ao quadrado, é a mesma coisa que eu fazer o módulo desse número e elevar ao quadrado, que é a mesma coisa desse número ao quadrado. A gente viu aqui, ó. Eu fiz os 3, ó. E sempre que vocês fizerem isso, dá o mesmo resultado.
Essa é a nossa segunda propriedade. Vocês têm que ficar com isso na cabeça, tá? Principalmente quando a gente for estudar a função modular. Que o módulo de um número ao quadrado é igual ao módulo desse número ao quadrado. Aqui o quadrado está dentro do módulo. Aqui o quadrado está acima do módulo. Tá? Essa é a segunda propriedade. Terceira. Deixa eu ver qual que eu coloquei como terceira aí para vocês. Ah, tá. Raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x. X pertencendo aos reais também. Pessoal, muito cuidado com essa característica aí, tá? Sabe por quê? Porque isso daí gera um grande erro não, gera uma grande dúvida para vocês. Sabe por quê? Olha só. Presta atenção, hein? Vou fazer um negócio aqui que vocês fazem muito. Se eu tiver assim, ó, raiz de menos 3 ao quadrado, e vou fazer da mesma forma. Só para vocês entenderem, não é a confusão, mas é a definição. Por que raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x? Como que vocês resolveriam aquela raiz quadrada ali, galera? Alguém tem uma opinião? O que faria primeiro? Como vocês fariam raiz quadrada de menos 3 ao quadrado? E aí? Resolveria primeiro parêntese. Ótimo, então vamos fazer, cara. Só para pegar o que você falou. Então aqui ficaria, vou colocar de azul. Ficaria raiz quadrada. Aí você resolveria aqui, né, Caio? Menos 3 ao quadrado, que dá? 9. E raiz quadrada de 9? 3. Certo? Certo. Perfeito. Agora, alguém resolveria de outra forma? Eu cortaria o ao quadrado e a raiz. Oi? Eu acho que eu cortaria o ao quadrado com a raiz. Então aqui seria o 2, aí você faria isso daqui, né? Cortaria o 2 com 2. Obviamente sobraria menos 3. Epa, mas e aí? Qual é a resposta? É a mesma expressão. Uma deu 3 e a outra deu menos 3. Ó, do jeito que o Caio falou, deu 3. Aqui embaixo, cortando as raízes, deu menos 3. E aí? Para isso, meus amores, para isso que serve a propriedade, que diz o seguinte: a raiz quadrada de um número, ó, a raiz quadrada de um número ao quadrado é igual ao módulo. Por quê, tio? Porque se eu colocar aqui, ó, módulo de 3 é 3. E se eu colocar aqui, ó, módulo de menos 3 também é 3. Aí eu vou ter resultados iguais. Então, quando a gente fala que raiz quadrada de um número, é um módulo daquele valor. Para quê? Para que na hora que acontecer isso daqui, ó, isso daqui, eu tenho um resultado positivo também. Tem um resultado positivo. Tio, lembra quando sempre que a gente faz raiz quadrada, a gente coloca mais ou menos a raiz daquele valor? Por que a gente coloca mais ou menos a raiz daquele valor? Porque ele pode dar positivo, ó, ou às vezes ele dá negativo. Por isso que a gente coloca mais ou menos. Então, sempre lembra disso. O módulo, a raiz, né, quadrada de um número aqui elevado ao quadrado, sempre é um módulo de x. Por que sempre um módulo? Para que o resultado seja o mesmo. Porque você viu que se a gente fizer diferente, ó, daria resultado diferente.
Só que como eu sei que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo, se a gente botar o módulo, ó, botei módulo aqui e botei módulo aqui. O resultado foi lá e deu o mesmo. Então, sempre lembre, se se depararem com o exercício que tiver raiz de um número elevado ao quadrado, o módulo é igual ao módulo desse número. Ok? Essa é a terceira propriedade. Só quero mostrar mais uma para vocês. Deixa eu ver que horas aqui. Dá tempo. Só mais essa. Eu acho que são as mais importantes para vocês. Pois o tio vai falar o que vocês têm que fazer. Para ele só resolver o exercício amanhã. Essa daqui é bem simples, tá? Ele fala o seguinte. Se você tiver dois números multiplicando, ó, o módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Bem bobinha, né? Como assim? Exemplo, tio. Por exemplo, vamos supor que o x é menos 2 e o y é 3. Vamos supor, né? Vou colocar valores para vocês entenderem melhor. O x é menos 2 e o y é 3. Então, vamos fazer aqui, ó, módulo de menos 2 vezes 3 é igual ao módulo de menos 2 vezes o módulo de 3. Vamos ver se vai bater. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Módulo de menos 2 é 2. E módulo de 3 é 3. Tia, por que o módulo de menos 2 é 2? A gente já viu. Se é negativo, multiplica por menos 1. O módulo de menos 6, módulo de menos 6 é 6. E 2 vezes 3 também é 6. Então, bateu. Ou seja, essa igualdade é verdadeira. Se eu fizer módulo de dois números multiplicados, é a mesma coisa que o módulo deles separados. Ou seja, um era menos 2, outro era 3. Se eu juntar, se eu separar, ó, junto, fazendo, ou o módulo de cada um separado, deu o mesmo resultado. Essa é a quarta propriedade. Tranquilo? Pessoal, olha só. Missão para amanhã. Missão para amanhã. O tio postou para vocês lá no Alunos Book uma videoaula que é muito interessante sobre módulo e propriedades. Então eu queria muito que vocês fossem hoje à tarde, entrassem lá no Alunos Book e assistissem essa videoaula. Para quê? Para que amanhã a gente consiga fazer os exercícios de sala. Certo? Então, a missão hoje é essa, tá? Missão é, chega em casa não, vocês estão em casa, né? Pegue em casa mais tarde, né? Dá uma revisada nisso que a gente conversou. Aí você vai lá no seu Alunos Book, você vai entrar e assistir o link do vídeo que eu deixei lá para vocês. Se eu não me engano, são 18 minutos ou 19. Então, é bem rápido, onde o cara também tem um professor que vai falar sobre essas propriedades de log, sobre esses fundamentos, até algumas coisas a mais que não tem no material de vocês, tá? Mas eu quero que vocês se atentem principalmente ao que a gente viu aqui agora, ao que a gente viu aqui hoje. E aí, amanhã, a gente vai resolver os exercícios de sala. Resolvendo os exercícios de sala, eu deixo para vocês tentarem os propostos e na aula de semana que vem a gente confere esses propostos. Alguém tem alguma pergunta? O objetivo da aula hoje, entender o que é o módulo de um número? Manda joinha para eu saber. Entender o que é o módulo de um número? Sim. Ok. Entendi. E entender como funcionam as propriedades, como que a gente igualou as propriedades?
Essas 4 aqui, ó, são as principais. Tranquilo? Ótimo. Então, é aquilo agora. Assistem o vídeo, que amanhã a gente vai falar só dos exercícios. Aí a gente vai completar a linha de raciocínio. Completou a linha de raciocínio, aí eu deixo vocês tentarem os propostos para que semana que vem a gente só tire dúvida e faça os exercícios propostos para a gente fechar esse capítulo. Combinado, meninos? Combinado? Combinado. Ah, gosto quando é assim. Combinado. Pessoal, vou lá hoje passar para vocês também amanhã a primeira atividade avaliativa, tá? Do semestre. E aí eu vou ver se eu faço no Google Forms ou se eu vou pedir dentro do SAS mesmo. Mas aí amanhã eu passo maiores informações para vocês. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só isso, tá? Absorvam o que a gente conversou. Aula de 40 minutos, excelente, é ótimo para vocês. Dá uma relaxadinha aí agora para vocês assistirem na próxima aula, tá bom? Ó, beijão para vocês. Até amanhã para a gente resolver os exercícios de módulo. Valeu? Abraço, meus filhos. Até amanhã.